Estamos agora no quarto tópico da nossa lição da Escola Sabatina, cujo título é A Força de Deus em Nossa Fraqueza. Como isso pode acontecer? Uma força que se manifesta no momento de fraqueza, né? Vamos entender melhor neste tópico. Primeira pergunta, Pastor Deiblan. Explique esta frase da oração do Senhor. E não nos conduzas à tentação, ou não nos deixes cair em tentação. Aqui, essa passagem de Mateus capítulo 6, versículo 13, ela está inserida na oração do Pai Nosso. Os discípulos assim deveriam orar. Pai, não nos deixes cair em tentação. Esta é uma oração preventiva. Esta é uma oração que nós devemos fazer sempre. Ó Senhor, eu tenho que ir em lugar X. Me guarde, me livre. Eu preciso ir lá, mas eu preciso da tua bênção, eu preciso da tua guarda. Né? Esta é a frase, este é o objetivo da frase, que entendamos que é um pedido de força para superarmos as várias provações em seus múltiplos aspectos. Exato. A nota ela apresenta um detalhe que diz assim: ao proferir a oração que Cristo nos ensinou, entregamo-nos à direção de Deus, rogando que Ele nos guie por caminhos seguros. Não podemos oferecer essa oração com sinceridade e, no entanto, decidir andar de qualquer maneira que escolhermos, esperemos que Sua mão nos conduza. Então, o irmão Deiblan mencionou que existem situações necessárias no nosso dia a dia que de repente precisamos ir a um ou outro lugar onde não é um melhor ambiente. Sim. Mas existe uma necessidade onde talvez precisamos passar ou precisamos chegar a tal lugar. Então pedimos a proteção de Deus e vamos. Agora, não existe a necessidade. Não existe... mas por meu bom gosto, eu falo, não, eu vou passar ali só para dar uma olhadinha. Deus não nos pode proteger, porque seria presunção, ou é um ato de presunção da nossa parte. Assim como que, se alguém, de repente, tropeça e cai de um lugar elevado, se for da vontade do Senhor e para a glória do seu nome, a pessoa pode ser amparada, certo? Mas quando o tentador, inclusive existe a promessa, né? Mas quando o tentador chegou para Jesus e falou para ele pular do pináculo do templo, dizendo, olha, a teu respeito, os anjos receberão a ordem, né, para te ampararem. Se Jesus tivesse feito aquilo, ele estaria agindo com presunção, como que buscando uma situação para provar a Deus se Deus vai cumprir ou não. Não nos cabe, não temos esse direito, né? Então, Deus, Ele nos protege, Ele nos guarda, mas não vamos nós criarmos situações de provação e de situação assim, né? O jovem, a jovem, às vezes, ali na sua juventude, enfim, naquele momento de hormônios bastante movimentados pelo corpo, às vezes se colocando em situações, em ambientes onde outras pessoas que têm a mente completamente confusa podem tomar proveito da situação. Pensa, não, mas Deus vai me proteger. Não, você foi ali de uma forma voluntária, exercendo seu livre-arbítrio. Então você escolheu aquela situação. Por que Deus vai te proteger? Irmão Deiblan. Então, aquilo que eu peço em oração, eu preciso colaborar em ação. Exato. Eu não posso tentar o diabo a me tentar. Eu até posso, mas não devo. Né? Muitos fazem isso, mas que não seja eu. Então, aqui a nota diz assim, ó, no penúltimo parágrafo, não é seguro nos demorarmos contemplando as vantagens que poderíamos obter ao cedermos às tentações de Satanás. Então, isso você bem frisou. A pessoa voluntariamente se coloca no caminho da tentação. Como que Deus vai operar? Como que Deus vai impedir da pessoa cair se a pessoa está lá convidando o inimigo, né? Buscando aquilo? Deus não interfere na nossa liberdade de escolha.
mas ele fortalece, até tem um pensamento que faz menção desse, não sei se está por aqui, mas Deus ele fortalece aqueles que são tentados e provados, mas estão buscando realizar a vontade de Deus, não estão buscando de uma forma voluntária aquela provação, né, aquela tentação a qual estão enfrentando. E não está aqui na lição, mas eu lembrei do profeta Balaão. Diante de uma tentação financeira, ele até orou ao Senhor. Senhor, é para eu ir? Vamos imaginar a oração dele. De fato, ele queria ir. Sim. A mente dele estava lá. Tanto é que Deus falou para ele não ir, ele foi, né? Em algum momento, de tanto ele orar, digamos assim, Deus disse, vai. Deus não impede. Né? A pessoa se coloca, a pessoa quer ir, então Deus deixa a pessoa livre. É como, daí é um caso bem prático que talvez o irmão já tenha até lidado no seu ministério. Às vezes a pessoa procura um missionário para perguntar, irmão, será que tal coisa é pecado? Coisas que são óbvias, é claro que é pecado. Irmão, fazer tal coisa é pecado? Ou em eventos de jovens surgem muitas perguntas, né? Às vezes relacionadas à questão da sexualidade e tal. Irmão, se o namorado fizer tal coisa e tal, é pecado? É claro que é pecado. Todo mundo sabe que é pecado, mas a pessoa fica querendo buscar alguém que vai falar, não, pode fazer sim, porque... Não, o assim diz o Senhor é desde o princípio e permanece. E aquilo que é pecado e permanece sendo pecado. Diz que um rapaz visitou um colega e quando chegou lá ele percebeu que tinha R$ 50 ali no armário, né? E enquanto o dono da casa saiu um pouco, ele pegou o dinheiro e colocou no bolso. E aí quando chegou em casa ele foi orar. Senhor, me revela, eu devo devolver esse dinheiro? Então, esse tipo de oração se assemelha à oração de Balaão e de muitos outros que, sabendo que aquilo não convém, não é da vontade do Senhor, mas continuam buscando assim uma forma de tipo assim... Tentam lubridiar a Deus. Exatamente. Como se isso fosse possível. Não tem como, né? Daí tem a frase da nota diz assim, quanto a nós, é necessário bloquear todos os caminhos pelos quais o tentador possa nos alcançar. Olha, se tal coisa é tentação para mim, então não frequente, não passe perto, se desvie daquele caminho. Olha, tinha um amigo que era o que me levava para fazer as coisas ruins, né? Para pecar, por assim dizer. Então, será que o convívio com essa pessoa, se eu não consigo ser a influência positiva de tal forma que ele venha entregar a sua vida a Jesus, por que eu vou continuar, de repente, me associando com alguém que consegue ter uma influência muito mais impactante sobre a minha vida do que eu sobre a dele, me colocando ali no caminho de que mais cedo ou mais tarde, de repente, ele vai me levar para a destruição novamente. A gente aqui está citando alguns exemplos aqui e acolá, mas quantas outras coisas nós podemos pensar que são situações que nós sabemos e devemos evitar para que o inimigo não venha a usar dessas situações, desses contextos, para nos levar à ruína, para nos levar ao pecado. Vamos à pergunta B. Que apelo e também garantia Deus nos dá a respeito da tentação? Nós já vimos em tópicos anteriores que Deus ele não nos tenta. Então a tentação não vem dele, né? Não é ele que está nos tentando, não é ele que está tentando nos levar à destruição, ao pecado. Mas nós temos um apelo e uma garantia, sim, da parte dele em relação a esse assunto. O texto de 1 Coríntios 10, 13 diz que não veio sobre vós tentação, senão humana. Mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que a possais suportar. Então, qual é a garantia de Deus? Esse texto de 1 Coríntios 10, 13 é que aparece a palavra escape. E no grego, no original,
quer dizer ekbasis, que significa uma rota segura, uma rota de fuga, um caminho seguro. Então, quando vem a tentação, Deus já providenciou ali uma rota segura que você possa passar sem cair, literalmente falando, sem fracassar. Então, é nesse sentido que diante de qualquer prova, qualquer tentação do inimigo, Deus tem uma alternativa para que você saia vitorioso. Muito bem. Esse verso, inclusive, para mim é uma grande promessa aqui, de muitas outras, né? Mas é uma grande promessa que encontro na palavra de Deus quando me sobrevêm provas ou alguma dificuldade. Às vezes, num primeiro momento, dá um choque, né? Será que eu devo fazer? Então, me vem à mente sempre esse verso aqui. Veio a provação, saiba que ela não é maior do que seja possível suportar. Portanto, suporte, né? E suporte de que forma? Submetendo a Deus, de acordo com a vontade de Deus, permanecendo fiel a Ele também, né? E com certeza, após essa prova, estaremos mais fortalecidos, estaremos mais próximos de Deus, conforme já vimos até nos tópicos anteriores, com a paciência melhor desenvolvida, né? E outras bênçãos mais que Deus tem para nós. Portanto, precisamos entender, aceitar essa garantia da parte de Deus e com certeza seremos grandemente abençoados. Sim. É interessante que aqui fala da garantia, né? Quando olhamos a história dos filhos de Israel, nós percebemos eles passando ali por uma grande prova, que foi ali, antes de passar pelo Mar Vermelho. Ali não tinha caminho. Ali era uma impossibilidade humana. Mas, quando a pessoa tem um propósito de servir, de honrar a Deus, ele abre caminho onde não tem caminho. Uhum. Então, essa é a garantia. Eu não vou te deixar, eu vou estar contigo. Exato, é uma certeza, né? Então, se eles se aproximarem do Senhor quando forem tentados, é a última frase da nota, Ele os fortalecerá para enfrentarem a tentação. É uma certeza, é uma garantia que nós temos. Portanto, no nosso momento de fraqueza, no nosso momento de dificuldade, passando por provações, a força de Deus se manifestará de tal forma a nos livrar, a nos fortalecer para suportarmos esta situação. Que Deus nos ajude, que Deus nos conceda essa força, porque as provas, as dificuldades, elas são certeiras e que nós possamos enfrentá-las com o poder de Deus em nossa vida. Amém?